Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Lucília, sou analista de qualidade de vida aqui no Senai. Eu sou a Cíntia, bibliotecária. Olá, eu sou a Adriana, coordenadora pedagógica aqui da escola. Estamos aqui hoje para falar com vocês referente à nossa campanha do Setembro Amarelo, com o tema, Cíntia. Cuide da pessoa mais importante da sua vida, você mesmo. Muito bem. E nós vamos hoje fazer pequenos vídeos que são direcionados com os temas que vocês nos enviaram, tá? E hoje nós vamos fazer um bate-papo aqui com a nossa coordenadora Adriana. Tudo bem? Vamos lá? O objetivo desses vídeos é conversar com vocês a respeito das nossas emoções, de como elas se processam e de como a gente pode lidar com elas de uma forma mais equilibrada nesse momento que a gente está vivendo, o tempo da pandemia, e em outras situações desafiadoras da nossa vida. Olá, hoje nosso vídeo vai ser sobre medo e ansiedade. Nós vamos conversar aqui com a Adriana. A Adriana tem formação em educação emocional, então vamos aproveitar, para tirar algumas dúvidas. Vamos iniciar sabendo qual é a diferença entre ansiedade e medo. É muito legal essa pergunta, porque o medo e a ansiedade são emoções da mesma família, né? O medo e a ansiedade são emoções inatas, todos nós temos, elas nascem com a gente, são emoções que vêm de fábrica. E qual que é a diferença entre um e outro? O medo, ele é uma emoção que está associada a situações reais. Por exemplo, estou conversando aqui com você na biblioteca e de repente entra um assaltante aqui. Imediatamente o nosso corpo vai se preparar para dar uma resposta de medo. A gente sente taquicardia, sudorese, né? Então o medo está relacionado a situações reais que podem nos prejudicar e o nosso corpo se prepara para responder aqui. E a ansiedade? A ansiedade é um pouco diferente. A ansiedade está ligada a situações que a gente acredita que podem vir a acontecer. Então, por exemplo, é muito comum a gente se sentir ansioso diante de situações que exigem de nós alguma competência, alguma capacidade. E a gente sempre relaciona que não temos certeza de que vamos dar conta de realizar aquilo. Geralmente, diante de situações como essa, que a gente acredita que não vai dar conta, a gente costuma gerar ansiedade. Então, essa é a diferença entre um e outro. O medo ligado ao real e a ansiedade a coisas que podem ser reais, mas ainda não são. E é possível controlar o medo e a ansiedade? Consigo controlar, manter um equilíbrio? Essa pergunta é muito interessante. A gente, quando fala de emoções, essas emoções que o medo e a ansiedade fazem parte do pacote de emoções básicas que todos nós temos. E a gente chama essas emoções de emoções desagradáveis, né? É possível sim, não a gente controlar, mas a gente manejar essas emoções, tá? Como que a gente faz? A primeira coisa para a gente conseguir manejar esses estados emocionais de medo e ansiedade, a gente precisa começar a perceber como eles se manifestam, porque eles se manifestam de formas diferentes para cada pessoa. Tem pessoa que quando sente medo, tem sensações físicas bastante incômodas. Tem pessoas que quando sente ansiedade, chega a ter crise de pânico em situações mais extremas, né? Mas é possível sim a gente aprender a manejar essas emoções. Tem alguma dica para a gente melhorar a ansiedade? Tem sim. Uma grande estratégia que a gente pode usar para manejar as nossas emoções perturbadoras é usar um acrônimo. Uma coisa que é legal a gente pensar é a gente começar a se observar. Por quê? Nós não aprendemos na escola e na nossa vida cotidiana a lidarmos com as nossas emoções. E o que é mais legal? Todos nós podemos aprender a educar as nossas emoções. A gente educa o quê? A manifestação do medo e da ansiedade. Como que a gente faz isso? Eu gosto muito de falar do acrônimo PARE. Acrônimo é a destinação da inicial de uma palavra para formar uma outra. Então, o acrônimo PARE, P-A-R-E. Toda vez que eu estou sob um forte estado emocional, de medo, de ansiedade, a primeira coisa que eu devo fazer é pensar nesse acrônimo, PARE, onde o P representa perceba. Perceba o que você está sentindo. Observe que reações o seu corpo tem e o que você está pensando. Todas as emoções que a gente sente são estruturadas por pensamentos.
que é isso que eu estou sentindo? É medo? Ou é medo? Se é um medo, do que eu estou sentindo medo? Ele é um medo real? É um medo de uma coisa que realmente está acontecendo? Ou ele é um medo de algo que pode vir a acontecer? Então, essa é a primeira questão. Perceba. A segunda letra do acrônimo é a letra A, que está relacionada à aceitação. Quando a gente tem um pensamento perturbador e a gente está sentindo medo ou ansiedade, uma questão muito importante da gente cuidar é aceitar esse pensamento. Por quê? Como ele é um pensamento muitas vezes incômodo, às vezes a gente luta contra ele, a gente não quer pensar naquilo, mas ele não passa. Quanto mais você luta contra ele, você vai perceber que muitas vezes você intensifica a emoção. Quando você aceita, o que é aceitar? É aceitar o estado do medo e da ansiedade. É perceber assim, eu estou sentindo medo. Medo do quê? Então eu paro de brigar com esse pensamento e aceito o que ele quer me dizer. Se eu estou com medo, do que eu estou com medo? Se estou me sentindo ansioso em relação a alguma situação, que situação é essa que está me gerando ansiedade? Depois do A, a próxima letra é o R. O R é de respire, né? Por que respirar? Toda vez que a gente está sob forte emoção, o nosso corpo reage, né? Fazendo com que a nossa acelera o nosso batimento cardíaco, e é comum a gente ficar com a respiração mais curta. Quando a gente respira e para, o que a gente consegue fazer? A gente maneja essa emoção do medo. Por quê? Ao respirar, e não é um respirar normal, se a nossa respiração está acelerada, a gente precisa fazer respirações até que a nossa emoção, a gente maneje ela. Por quê? Porque quando a gente respira, a gente reduz aquele estado de intensidade daquela emoção. A gente consegue mudar a intensidade da emoção. Por quê? As emoções, elas são estados transitórios. Você não vai ficar sentindo medo o tempo todo. Então, uma das questões é respirar. E a gente pode fazer isso usando a nossa própria mão. A gente inspira, enquanto sobe, e expira. E faz isso até chegar ao último dedo. Quando você terminar esse exercício, você vai perceber que você vai estar mais calmo. Então, isso é uma forma. E a última letra é de E, que significa em frente. Uma vez que eu parei, percebi a emoção que eu estou sentindo, que eu aceitei o que ela está me dizendo, que eu prestei atenção no que ela está me dizendo, que eu respirei para manejar essa emoção, agora sim eu consigo tomar um distanciamento e pensar com clareza como eu vou enfrentar esse estado de medo e ansiedade. O E é em frente, é de agir. Como que a gente enfrenta isso? Questionando o nosso pensamento. O que eu faria diante dessa situação que eu estou vivendo se eu não estivesse com medo ou não estivesse me sentindo ansioso? E você faz, né? Por quê? Porque a gente precisa enfrentar essas situações. Se a gente se acolhe, se aquieta, muitas vezes o medo e a ansiedade podem tomar conta de nós. Se a gente enfrenta, depois de fazer cada um desses passos, a gente consegue controlar muito bem, manejar muito bem essas emoções. Uma reflexão, um bate-papo sobre o assunto, sobre medo e ansiedade. No vídeo vocês podem comentar também, deixar alguma pergunta. É só para esclarecer, para ajudar, para refletir. É isso aí, pessoal. Até o próximo.